feliz sábado! Está começando a sua escola sabatina aí no aconchego do seu lar. Para quem não me conhece, eu sou a Lúria e estou aqui hoje com o Leonardo. Bom dia, Leonardo! Bom dia a todos, um feliz sábado. Estamos muito felizes aqui da gente estar juntos, longe, mas juntos aqui nessa transmissão para a gente estudar mais uma vez a lição da escola sabatina. Mas antes de começar, Leonardo, eu queria perguntar para o pessoal aí. Quem é você nessa quarentena? Porque eu fiz uma pesquisa, perguntei para algumas pessoas como está sendo a quarentena delas e a gente se surpreendeu. Tem muita gente que falou assim que mantém o foco, mantém a rotina. Tem gente malhando em casa, tem gente tentando adaptar as crianças, entreter as crianças. Qual está sendo o seu desafio nessa quarentena? Tem gente também que está aprimorando os dotes culinários, fazendo aquela receita que antes só postava no Facebook. E tem gente que me falou também que quando a igreja abrir, os irmãos vão assustar, porque já ganharam uns quilinhos a mais. Quem é você nessa quarentena? Comenta aqui pra gente, a gente está curioso em saber. Brincadeiras à parte, nós vamos pedir agora a orientação de Deus. Eu convido você a orar com a gente, para a gente entender um pouco mais a história de Daniel. Nós vamos estudar o último capítulo desse livro e nós pedimos a sua total atenção e vamos pedir agora a orientação de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido e bom Deus, muito obrigada, pois nós temos a certeza que o Senhor tem cuidado de nós e cuidado da nossa família. Nesse momento tão especial, abra as nossas mentes, abra também o nosso coração, para que a sua verdade encontre morada na nossa vida. São as bênçãos que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, se você está aí com a sua lição, nós vamos estudar a última lição. Mas antes de começar a estudar, eu queria que o Leonardo explicasse um pouquinho pra gente o que é então a escola sabatina, o que é essa lição que eu estou falando desde o começo da escola sabatina, como funciona? Bom, pessoal, a gente tem uma lição por trimestre na nossa igreja, né? Você já deve ser familiarizado, mas para aqueles que não conhecem, cada trimestre a gente estuda um tema. Neste trimestre a gente estudou o livro de Daniel. Nós estamos estudando aqui há 13 semanas já, essa é a 13ª, sobre o livro de Daniel. E essa lição ela tem um tema geral e um tema semanal. Então a gente está estudando aqui essa semana sobre o capítulo 12 de Daniel. E a próxima lição já vai mudar de tema. Até que eu gostaria de fazer uma abertura para vocês. A próxima lição é essa daqui, o tema Como Interpretar as Escrituras. E é muito interessante, eu já convido você, se você não tem essa lição, você pode colocar no site da Casa Publicadora Brasileira e você vai ter acesso online. Vai se preparando para que a gente possa estudar juntos na próxima semana também esses temas tão interessantes como a gente interpretar as Escrituras. Muito bem, agora que você já entendeu como funciona, se você tem aí a sua lição em mãos, abre lá a sua lição, acompanhe com a gente, pega a sua Bíblia e abre lá, Daniel capítulo 12. Volto a falar, vamos estudar o último capítulo, um capítulo bonito, um capítulo forte, um capítulo cheio de esperança. Daniel capítulo 12, acompanhe comigo a leitura, verso 1. Vamos lá. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Ponto final. Esse é o verso 1 do capítulo 12. E uma coisa que me chama muito a atenção é como ele começa. Ele começa com a expressão nesse tempo. Dá uma impressão de um tempo determinado. Que tempo é esse, Leonardo? Onde está a história aí nesse tempo? Que tempo o autor aqui está falando? Muito bem, para a gente entender bem esse verso aqui, a gente tem que ter em mente que os capítulos 10 até o 12 são uma única visão. Eles descrevem um único trecho que foi separado posteriormente, de uma maneira, vamos dizer assim, artificial, né? A divisão em capítulos foi posterior quando o livro foi escrito. Mas não que isso seja prejudicial, ajuda a gente a se localizar melhor e dividir melhor o estudo. Mas o capítulo 10 até o 12 é uma sequência. Então quando ele começa o 12 verso 1, nesse tempo ele está retomando o finalzinho do capítulo 11. O finalzinho do capítulo 11, você lê a partir do verso 40, ele vai falar alguns fatos que ele descreve como acontecendo no tempo do fim. No tempo do fim acontecerão tais coisas, o rei do sul virá, o rei do norte,
Então ele vai descrevendo alguns fatos aqui, termina com uma guerra aqui, uma vitória aqui, aparentemente sobrenatural, sobre aqueles poderes que estavam combatendo, que o rei do norte estava ali combatendo o rei do sul, mas de repente chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Como que vai acontecer isso? Aí o capítulo 12 vai encerrar essa história. Então, nesse tempo significa no tempo do fim, aquele tempo que estava descrevendo a partir do verso 40, ali no verso 40 e 45 do capítulo 11. Muito bem, então nesse tempo, tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe. Aqui nós temos no capítulo 12 Miguel, o grande príncipe, e como nós já estudamos há umas 2 semanas atrás, o grande príncipe também era o Messias, né? Nós tivemos uma lição só falando que Miguel era Jesus. Jesus se levantará. Miguel é usado várias vezes na Bíblia num contexto de guerra, liderando batalha, liderando os anjos. Jesus sendo Miguel, Jesus se levantando no tempo do fim. Jesus fazendo o que por nós, Leonardo? É muito importante, né, a gente perceber isso daí, que Miguel é o nome que Jesus usa nos conflitos. Sim. Em Judas ele aparece lá combatendo com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Em Apocalipse, no capítulo 12, ele aparece combatendo o dragão e seus anjos, né, liderando os anjos. E aqui, mais uma vez, se levanta como um príncipe. Esse se levantar tem uma conotação militar, né? Nesse contexto aqui de um conflito aqui descrito no capítulo 11, de um conflito descrito no livro de Daniel, onde os poderes, né, perseguem o povo de Deus, o capítulo 12 começa dizendo que Miguel se levantará. Então, se levantará é uma conotação militar para defender o seu povo. Uma outra conotação desse se levantará é uma conotação judicial, no meio de um julgamento, de um juízo. Quando a gente vê Deus se levantando na Bíblia, sempre é um momento de juízo. Você se lembrar... um momento de encerramento? Sim. Se você se lembrar em Atos, quando Estevão viu o Filho do Homem se levantando, esse também era o cumprimento de uma profecia onde um juízo estava estabelecendo ali sobre o povo de Deus, o povo de Daniel, ali, né? O povo que foi mencionado no capítulo 9. Eles estavam terminando aquele período de graça, não é de graça, mas de um período de oportunidade para aquele povo, que é aquela profecia do capítulo 9 de Daniel. Então, esse levantar também dá essa conotação judicial, de um julgamento acontecendo ali. Então, quando Miguel se levanta, dá a impressão de que ele se levanta perante um julgamento para se defender, para defender o seu povo aqui, né? Então, esse levantar tem essas conotações. Miguel como um príncipe, um guerreiro, e como um defensor do povo num julgamento. Tanto é que diz que ele se levanta como um defensor do povo de Deus, ou seja, no julgamento de Deus, o povo de Deus tem alguém para o defender. Já estudamos então o nesse tempo, o que significa. Miguel, o grande príncipe, o defensor, ele se levantando, como o Leonardo acabou de explicar. E o Leonardo falou uma coisa importante, defendendo o seu povo, foi o que você disse, né? Quem é esse povo? Fala assim, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que livro é esse? A gente sabe ali na Bíblia, né, que tem o livro da vida, onde contém o registro das pessoas que forem salvas. Aquele livro também do registro das ações que a gente vai fazendo no dia a dia. Mas qual é esse livro aqui que ele está falando? Sim, é que interessante, né, que você já falou, que a Bíblia fala de alguns livros que Deus tem. Sim. A gente retomar um pouquinho o estudo das semanas anteriores, no capítulo 7 fala assim que assentou-se o tribunal, apareceu o ancião de dias e se abriram os livros. Então são livros que Deus utiliza no momento do julgamento, do juízo. Todo o contexto aqui do capítulo 12 a gente está percebendo que é um contexto do juízo de Deus, né? Então ele tem alguns livros. Aqui ele menciona no capítulo 12, verso 1, será salvo o teu povo, aquele que for achado inscrito no livro. Ou seja, ele dá a entender que existe um livro que aquele que está inscrito é o salvo. Então um livro que contém o nome dos salvos. Ou seja, o livro da vida, chamado em alguns livros da Bíblia, tem a descrição desse livro como o livro da vida. Se você lembrar, Moisés pediu para Deus, falou assim, se você não salvar o povo, se o Senhor não salvar o povo de Israel agora no deserto aqui, risca o meu nome do teu livro. Ou seja, aqueles que são salvos têm o nome escrito num livro. Tem outros livros na Bíblia também, né? Um deles que você disse é o livro onde está escrito as nossas ações. Então, tudo aquilo que nós praticamos aqui está registrado perante Deus. Algumas pessoas se assustam um pouquinho com esse conceito, né? Achando que, puxa, mas
tudo que eu faço, minhas coisas ruins estão lá. Vai lá alguém e relata, né? E está escrito perante Deus ali, e isso parece dar um pouco de medo, de angústia, né? Que fosse secreto, está escrito num livro lá, né? Mas pode ter certeza, na Bíblia fala assim que quando você se arrepende, você aceita Jesus como Salvador, pede perdão pelos pecados, os seus pecados são cancelados. Está no livro de Atos, né? São apagados. Então o seu nome é escrito no livro da vida, ao mesmo tempo que o sangue de Jesus cobre aquelas faltas, aqueles pecados que estão escritos no livro das ações. Então nós podemos ter garantia de que por Jesus o nosso nome pode ser escrito no livro da Bíblia, da vida. Leonardo, e outra coisa, o pessoal pode estar se perguntando isso daí. Se Deus sabe tudo, Deus sabe tudo que acontece, tem a memória perfeita, por que Deus precisa de um livro para ficar registrando as coisas que acontecem se Ele é Deus e Ele se lembra de tudo? Isso é interessante porque se Ele é onisciente, sabe todas as coisas, Ele podia chegar no julgamento e falar assim, ó, esse aqui eu sei, você fez isso, esse eu fez sei, aquilo. Aquele eu sei, então tá todos os casos resolvidos. Mas é interessante que o juízo não é só para que seja avaliado a postura das pessoas. Sim. Na verdade, o caráter de Deus também está em julgamento, ele está em xeque ali. Satanás, quando se levantou, ele colocou em xeque o caráter de Deus. Então os livros ali servem como evidência, assim como um processo judicial. Se Deus era justo ou era um Deus tirano, se as pessoas só serviam a Deus por medo, né? Exatamente, assim como num processo judicial, o juiz julga baseado em evidências, em provas que estão ali nos autos do processo, no juízo de Deus vai ser a mesma coisa. Ele não vai julgar sem demonstrar para as pessoas que ele está fazendo o que é correto. Como é que as pessoas sabem? Deus é onisciente. Todo o resto do universo não. Então aqueles relatos estão ali como uma evidência de que Deus está sendo justo. E ao final do julgamento ele vai ser demonstrada a justiça de Deus. E o caráter de Deus também é vindicado durante o julgamento. Por isso a necessidade do livro. Mas é muito interessante que Deus tem um registro ali daqueles que são salvos. E essa salvação, a inscrição nesse livro, é mediante o perdão dos pecados para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Muito bem. Aqui no versinho 2, vamos voltar à leitura. Lá no versinho 2 diz assim, ó: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre o comecinho do verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra. A gente sabe aqui que está falando das pessoas que já se foram, que já morreram. O que elas sabem hoje? O que acontece depois que o homem morre? É uma dúvida que muitas pessoas têm. O que acontece segundo a Bíblia depois que o homem morre? Se você vê o verso mesmo aqui, ele não fala morte, né? Não fala da palavra morte. Não, parece um sono. Ele fala de dormir no pó da terra. Então quando Daniel escreve essas expressões aqui, na verdade ele está retomando o que está escrito em Gênesis. Em Gênesis lá, quando o homem pecou, né? Aconteceram algumas consequências, e uma delas foi que Deus falou para o Adão: você vai voltar para a terra porque você é pó. Então ao pó você tornará. Então essa descrição quis dizer que o homem ia morrer, que o homem não ia ter mais a vida eterna. Também Deus fala assim, ó, nós vamos bloquear o acesso à árvore da vida para que o homem não coma dela e viva eternamente. Então a consequência do pecado foi que o homem perdeu a vida eterna, iria morrer, voltar ao pó, à terra. Então aqui quando ele usa isso daí, ele está descrevendo a morte, né? E você pode ver que ele diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra. É interessante a gente abrir esse parênteses aqui para a gente poder entender que a morte é comparada com um sono. Sim. Ele usa uma metáfora aqui. Metáfora é uma figura de linguagem, né? Onde a gente compara duas coisas que têm características semelhantes. Sim. Eu costumo fazer uma ilustração que eu falo assim, por exemplo, um marido ele vai falar para a mulher dele, né? Para a esposa dele, ou o namorado, para a namorada, você é uma flor. Sim. Você é uma flor. Está usando uma metáfora. Ela não é, na realidade, uma flor. Sim, ela não tem pétalas, não tem espinhos, caule, né? E a gente fala que é uma flor porque a gente quer ressaltar que ela tem algumas características que ela é delicada, que uma flor tem. Não que ela seja uma flor sensível, bonita, cheirosa. Então, ela entende essa comparação.
Alguns elementos em comum. Então ele descreve a morte como um sono, como dormir, porque ele diz que a morte e o sono têm elementos em comum, que são os mesmos características. Qual é o elemento em comum? O estado de inconsciência. Sim. Aquela pessoa que está morta, ela está inconsciente, assim como alguém que está dormindo. Ela não sabe o que está Não sabe o que passa, não tem noção das coisas. Então este verso aqui é mais um daqueles da Bíblia com uma evidência de que não existe pensamento, não existe plano, não existe uma vida após a morte. A pessoa está dormindo inconsciente até o dia que aconteceu, o que está escrito nesse verso aqui. E é interessante que esse verso ele é colocado aqui como uma reversão do efeito que aconteceu após o pecado. Miguel se levantará para defender os filhos do seu povo, e como resultado de Miguel se levantar no juízo para defender, aquela consequência de que o homem voltaria ao pó, voltaria à terra, e que não teria acesso à árvore da vida e não viveria mais eternamente, praticamente ele desfaz aqui. Sim, acabou. Muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna. Vê como ele faz totalmente reversão. Vai levantar do pó e vai retornar à possibilidade de ter a vida eterna. Então, o trabalho de Miguel em favor do seu povo traz a esperança de que, além das coisas desse mundo, nós também vamos conseguir reverter, ter revertida na nossa vida a consequência do pecado que causaria a morte eterna. Então o verso traz a esperança da ressurreição e da vida eterna para aqueles que forem achados inscritos no livro. Para o povo de Deus, a morte não é o fim. Não é o fim. E esse verso deixa claro que o trabalho de Miguel vai ter como consequência isso, em favor do povo de Deus. Agora preste bem atenção, ainda no verso 2, o Leonardo acabou de explicar. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Por que eu falei para você prestar muita atenção? Porque é o seguinte, nesse contexto, o Leonardo já explicou nesse tempo, que é o contexto aqui de todo o capítulo, é o tempo do fim. Jesus ainda não voltou, é o tempo do fim, ele está quase voltando. Mas note, aqui nesse tempo do fim, já há uma ressurreição, que é a que está falando aqui no capítulo 2. Sim. Certo? Jesus ainda não voltou, faltou um pouquinho para ele voltar e nós já temos uma ressurreição. A gente sabe, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar ali os salvos em larga escala, mas essa ressurreição, ela acontece, essa aqui do verso 2, acontece antes da volta de Jesus. Que ressurreição é essa? Essa é uma ressurreição chamada ressurreição especial. Então nós temos essa ressurreição, depois nós temos a ressurreição dos salvos, logo no momento da volta de Jesus, os salvos são ressuscitados, depois de um tempinho, os ímpios são ressuscitados. Então nós temos aqui 3 ressurreições, sendo a do verso 2 a ressurreição especial que acontece antes da volta de Cristo aqui na Terra. Se você quer saber um pouco mais desse assunto, porque afinal fica várias perguntas, né? Sim. Quem ressuscita nessa ressurreição especial? Quando as 3 acontecem? Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, você comenta aí embaixo com a hashtag Quero Saber Mais. E depois à tarde a gente vai fazer uma triagem aí do pessoal, vai montar um grupo, vai gravar um vídeo explicando para você as ressurreições. É a hora de você entender. Isso, você pode até ver que no verso que fala muitos dos que dormem no pó, né? Muitos, não são todos. Esse né? verso, ele traz a esperança da ressurreição para todas as pessoas. Sim. Mas dá a entender que nesse contexto aqui tem uma ressurreição especial. Então a gente vai explicar melhor para aqueles que tiverem curiosidade sobre esse tema, dando mais evidência sobre esse tema, que não é o tema central da lição desse sábado, mas que pode ser explicado também. Então, coloque aí a hashtag. Qualquer pessoa pode colocar, qualquer pessoa. Você, criança que está interessado, ficou curioso, hashtag Quero Saber Mais, coloca aqui pra gente depois pegar o seu contato. Continuando então, lá no verso 4, leia comigo. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Encerra as palavras desse livro, sela o livro, fecha, tranca. E muita gente deve estar pensando assim, então o que a gente está fazendo estudando esse livro hoje, né? Por que eu estou estudando esse livro? Se está trancado, está fechado. Se você pensar bem, prestar atenção, deu um tempo determinado, né? Nesse tempo, né? Encerra o livro ali, as palavras desse livro até o tempo do fim. Algumas pessoas têm um bloqueio, assim, com profecias, e pensam assim, Sim. O livro de Daniel, os livros proféticos, o Apocalipse. Não são para a gente entender. Né? Mas, na verdade, são justamente para a gente entender. Sim. Apocalipse, por exemplo, quer dizer revelação.
E aqui tá falando também, Leonardo, ó, até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Exatamente. Então tem algum momento que a busca tem que ser ali incessante, né? Por que ele fala para encerrar as palavras e selar até o tempo do fim? Porque ele está querendo dizer que estes cumprimentos, essas profecias, esses fatos, terão um tempo determinado para cumprir, que é o tempo do fim. Sim. Não quer dizer que as pessoas não iam estudar, não iam saber esse livro aqui, mas que no tempo do fim é como se esse livro fosse desvendado, Exatamente. aberto. Que ele fala assim, ó, muitos o esquadrinharão. Algumas pessoas podem ter uma Bíblia que fala uma versão um pouquinho diferente. Fala, muitos correrão de uma parte para outra. Tentando entender. E dá a impressão que está correndo à toa, mas não é. É correndo atrás de saber essas coisas. Então, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Importante também desse saber, que algumas pessoas interpretam esse verso aqui como a ciência, ciência. O desenvolvimento da tecnologia, o homem na lua, os computadores. Pode ter essa interpretação também mais ampla, mas a interpretação direta do verso é o saber sobre o livro. O livro estaria encerrado, mas quando chegasse o tempo do fim, os fatos fossem acontecendo, os olhos das pessoas seriam abertos, e o livro seria aberto, e o saber sobre o livro, sobre as profecias, o entendimento desses fatos aqui seria maior, seria revelado em maiores detalhes no tempo do fim. Muito bem. Do verso 5 em diante, o Daniel ele vê o homem vestido de linho. Esse mesmo homem ele viu ali no capítulo 10. E aí olha que interessante, aqui no versinho 7, acompanha comigo, ó. Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Uau! Né? Ele vê esse homem e tem a mensagem assim, ó, então isso vai se acontecer depois de tempos, 2 tempos, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Leonardo, e muita gente às vezes tem preconceito com profecia, por isso, né? Não entende o que está falando, que tempo, meio tempo, 2 tempos, o que é isso? É que a visão encerrou ali, né? Lembrando que a visão é uma só. É uma então, só. Esse homem vestido de linho que ele viu era a continuidade do capítulo 10, como você disse, que ele tinha visto um homem sobre o rio, e este homem vestido de linho, que a gente sabe que ele é o mesmo que Miguel, o príncipe, ele jura ali e revela alguns detalhes para o Daniel contextualizar quando é que essas coisas iriam acontecer. Ele diz assim, ó, estas coisas iriam acontecer depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quando se acabar a destruição do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Ele está retomando uma profecia de tempo que já foi dada no livro de Daniel anteriormente. Foi dada lá no capítulo 7, também tem outros lugares da Bíblia, que é aquela profecia dos 1260 dias. Sim. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, se você somar um tempo, com 2 tempos, 3, e mais metade, 3 tempos e meio, 3 anos e meio, se você somar, vai dar 1260 dias. Exatamente. Esses 1260 dias, em profecia, a gente já estudou também isso anteriormente, um dia, um ano, então 1260 anos. Quais são esses 1260 anos? Ele está retomando uma explicação do capítulo anterior, que é o período em que aquele poder descrito no capítulo 7, também no capítulo 8, perseguiria o povo santo. Tanto é que ele fala assim, ó, quando se acabar a destruição do povo santo e o poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. A gente sabe que o poder é identificado como poder papal, que teria uma supremacia durante 1260 anos perseguindo o povo santo, o povo de Deus. Isso aconteceu desde o ano 538, começou a supremacia, estendendo por 1260 anos, terminou em 1798, quando as tropas ali de Napoleão prenderam o Papa, e aí essa supremacia foi tirada. Então ele quer dizer o seguinte, estas coisas, Miguel se levantando, Miguel defendendo o seu povo, essa destruição desse poder aí iria acontecer depois de 1798. Então a gente pode entender, se a gente começou o capítulo 12 dizendo nesse tempo, que esse tempo é o tempo do fim, e essas coisas iam acontecer depois de 1798, a gente pode entender que de 1798 para frente começa o que a Bíblia chama de o tempo do fim. Exatamente. O tempo do fim. Ou seja, os nossos dias, hoje nós estamos vivendo 2020, é o tempo do fim. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós somos testemunhas destas coisas, teremos a oportunidade de testemunhar o cumprimento profético em nossos dias desse tempo.
Por isso que o livro de Daniel está sendo aberto, e nós estamos vivendo o que a profecia estava descrevendo. E vamos viver, e se Deus permitir, nossa geração vai ver todas essas coisas acontecer. Exatamente. Daniel ouviu tudo isso, porém não entendeu. Olha lá o que está escrito no verso 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Hoje a gente lê, a gente sabe, né? O saber se multiplicou, está se multiplicando. Mas o Daniel, ele não tinha outras informações para fechar ali aquela explicação. Eu vejo até uma angústia assim, quando ele fala assim, olha, qual será o fim destas coisas? Então ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. É como se estivesse dizendo assim para ele, calma Daniel. Mais ainda, né? Parece que ele está falando assim, calma Daniel, você não precisa entender isso, fica tranquilo. Esse é para um tempo que não é o tempo que você está vivendo agora. É interessante é o tempo aqui, do fim. porque o Daniel estava em angústia, porque é o povo dele cativo, e ele vendo profecias ali sem entender direito como é que ele lidar com aquilo lá, como é que ia acontecer, tudo, aquelas perseguições ao povo santo. E aí ele pensa assim, mas quando é que vai acabar então? Está falando que vai acabar, quando é que vai acontecer? Quando é que vai acontecer? Deus fala assim, calma, o que você tem que confiar é que tudo vai ser resolvido no seu devido tempo. Exatamente. Pode não saber como é que vai ser o meio, mas o final está revelado. Então fique calmo, as palavras estão encerradas, não precisa se preocupar em entender isso agora, mas Deus traz esperança para ele de que tudo aquilo lá vai ser encerrado com um final positivo. Em algum momento, Deus iria intervir, Miguel ia se levantar, ia reverter aquela situação que ele estava angustiando. A gente pode ver que fala no começo do capítulo que ia ser uma situação de angústia como nunca houve, ou seja, será que as coisas vão piorar? Quando é que talvez gera angústia? Então quando a gente tem angústia no coração, cabe a gente fazer igual Daniel. Sim. Confia que Deus já sabe o final desde o princípio e que ele vai no momento certo se levantar para defender o seu povo. Continuando então, verso 10 agora, acompanhem comigo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Vou pegar o versinho 12 também. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Mais um dado aí com tempo. Você acabou de explicar o que significava um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. E agora volta a aparecer no capítulo mais datas, mais tempo, né? Aqui nós temos os 1290 dias e o bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Mais informações. Ele está dando mais detalhes aqui, temporais, né? Ele disse que todas essas coisas iam acontecer depois que acabasse esses 1260 dias que eu falei, né? Que é esse 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que termina em 1798. Então, ele delimita um pouco melhor os fatos aqui no verso 11, dizendo quando é que começaria essa abominação desoladora depois que fosse tirado o sacrifício diário. Ele está resgatando termos dos capítulos anteriores aí, né? Esses 1260 dias de perseguição, 1260 anos ali, que o poder papal perseguiria, eles seriam em decorrência dessa abominação desoladora. Ou seja, a abominação desoladora era a substituição do sistema de culto verdadeiro por um falso sistema de culto, a substituição da intercessão por outro tipo de intercessão que não é a verdadeira, ou seja, ia ser colocado uma falsa adoração. Quando é que aconteceu isso daí? Se você pegar historicamente, a partir do ano 508, ali, a lição até traz aqui no texto mesmo, na quinta-feira, quando Clovis, o rei dos francos, se converteu ali à fé católica, ele preparou o terreno para que o catolicismo, o cristianismo fosse se unindo ali com o Estado e substituindo o culto verdadeiro por uma religião misturada ali com o Estado. Então, ele preparou o terreno para que fosse colocada essa abominação desoladora. Então, se você pegar no ano 508 e somar 1290, nós também vamos chegar em 1798. Exatamente. Então, é mais uma evidência. E aí o verso 12 vem, e bem-aventurado é abençoado, feliz,
né? Pode se sentir abençoado, especialmente feliz, aquele que consegue passar por isso e chegar até 1335 dias. Se você pegar o mesmo tempo de partida e colocar 1335 dias, nós vamos cair em 1843, que é justamente o momento em que estava ali no auge, começando a chegar na pregação do movimento milerita. Que movimento é esse? O movimento que estava interpretando as profecias de Daniel e correlacionando isso com o final dos tempos e com a volta de Jesus. Então o livro de Daniel estava sendo evidenciado de uma maneira total ali nesses dias, que nunca tinha sido. Então ele fala assim, bem-aventurado que chega até esse período aí. Por quê? Porque eles iam entender. Sim. Eles iam entender. Num primeiro momento, esse movimento entendeu de uma forma um pouco errada e depois caminhou e entendeu corretamente. Então por isso que o verso 10 fala assim, ó, que os ímpios não entenderiam, mas os sábios entenderiam. Por isso, bem-aventurado aquele que espera e chega até esse momento. Por quê? Foi o momento em que se cumpriram as coisas ali. 1335 dias, terminou em 1843. Então, é mais evidências que a gente pode ver, e as datas batem certinho, evidência de que a Bíblia está correta, Deus está no comando de tudo e que as profecias estão se cumprindo de forma exata. A gente não tem por que temer, porque se cumpriram de forma exata até aqui, o final também é garantido. E nós já sabemos qual é o final. Sim, esse que é o que importa, né? Que é Miguel dando a vitória para o seu povo e tudo fazendo sentido, a vida eterna voltando aí para a raça humana. Exatamente. Verso 13, o último verso aqui do livro de Daniel, um verso muito bonito, acompanhe comigo o verso 13. Tu, porém, é o pro Daniel que está falando, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. É um verso muito bonito, Leonardo. É como se estivesse falando assim, olha, você está salvo, porque no último dia você vai ressuscitar, você vai ter a sua recompensa, você vai receber a tua herança. O livro de Daniel, ele começou de uma maneira assim triste para o personagem, né, para o Daniel. Ele estava com a sua família e o povo dele foi levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia eles tiveram que aprender sobre os deuses deles, tiveram que aprender sobre a cultura deles, sobre a religião, o sistema de culto que eles tinham. É como se com o passar dos dias, né, a pressão fosse para que ele esquecesse tudo aquilo que ele tinha vivido lá atrás, para ele se esquecesse que um dia o povo dele foi livre, que um dia ele foi livre. E por todo o livro de Daniel era uma angústia desse profeta, ver o povo assim, longe da sua terra, ver o povo longe, muitos se afastaram de Deus, ver a apostasia do seu povo. Então foi muito sofrimento para o profeta, começando assim o livro de uma maneira triste, porém encerrando o livro com uma esperança para o Daniel, para falar o seguinte para o Daniel: Daniel, você será livre. Ele fala assim, ó, segue o teu caminho até o fim, você vai descansar. E toda essa angústia que você sente porque o teu povo ainda não foi liberto, você fica tranquilo, porque no fim ele será liberto. Então termina com uma promessa também para o próprio Daniel, né? Quem não queria receber uma promessa como essa, Nossa, né? Receber um mensageiro de Deus ali, um anjo, uma revelação de Deus, falar assim, ó, fica tranquilo que as coisas vão acontecer, parece ruim, mas você vai estar salvo e aguardando para receber a tua herança. Exatamente. É muito interessante. Todos os livros, os filmes, os bons livros, bons filmes, eles seguem um roteiro mais ou menos parecido, que é, introduz um personagem, depois acontece uma situação, um problema, e aí ele vai tentando chegar num desfecho. Sim. E aí o clímax é na hora que aquilo feito o desfecho positivo, né? Um desfecho, o problema se resolve. Sim. O livro de Daniel parece que vem sustentando ali uma situação, e o profeta angustiado, e no último verso ele fala assim, ó, mas fica tranquilo, que a tua herança está garantida. Então uma promessa de Deus, né? Espelhando ali para nós, né? Porque o comportamento e a vida de Daniel é, na verdade, um espelho do comportamento que se espera e da vida que se espera dos salvos, do povo de Deus, né? Frente às dificuldades, às perseguições. Então, aquilo que Daniel viveu, de certa forma, ele faz uma analogia com o que nós vamos viver. Sim. Então, a mesma promessa que teve para ele é a que tem para nós. Se nós prosseguirmos o nosso caminho com fé, com confiança em Deus, ainda que a gente não entenda tudo, ainda que a situação pareça estar fora do nosso controle,
nós podemos ter certeza que no final dos dias a nossa herança vai estar guardada. Exatamente. Muita gente pode estar pensando, nossa, como eu queria ser igual a Daniel, né? E ter o mesmo fim que a Bíblia fala que Daniel terá, que é o fim da ressurreição e salvação, que ele terá. E muitas pessoas pensam assim, mas poxa, parece que Daniel está em outro nível, né? Daniel era um ser humano, como eu, como você, mas ele tinha um segredo. E no decorrer do livro de Daniel, ele sempre se apegou muito a duas coisas, né? Ao jejum e à oração. Era um homem de comunhão com Deus. Esse é o segredo. O segredo não é a gente ouvir um monte de lição, um monte de palestra, um monte de sermão. O segredo é a gente ter relacionamento com Deus. Um relacionamento íntimo. E tudo pode estar desabando ao nosso redor. A gente pode ter a confiança, a gente pode ter a certeza que Deus está cuidando, que Deus está no controle de tudo, que Deus não é surpreendido. Suas considerações finais? Eu acho interessante para falar para o pessoal como uma consideração final. Muita gente tem medo de profecia. Sim. Começa a estudar ali 2.300 tardes e manhãs, 1.260 dias, Ai, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e rei do norte, rei do sul, e fala assim, isso não é para mim, eu não vou entender, eu não consigo entender isso. Saiba que se você não entendeu isso daí, não entendia, ou não tem dificuldade de entender, você está acompanhado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Daniel. Sim, que não entendeu, né? Ele fala assim, eu também não estou entendendo isso. Não entendi. Mas saiba também que Deus prometeu aqui que nos nossos dias isso seria entendido. E é possível entender. Saber se multiplicaria. Então estude a palavra de Deus em oração, estude a palavra de Deus pedindo para o Espírito Santo falar ao seu coração, e nós vamos entender. Está mais do que evidente aqui que Deus é o Senhor da história. De que Deus está no controle de tudo, e que por mais que as coisas pareçam fugir ao nosso controle, por mais que as coisas pareçam caminhar de uma maneira ruim, por mais que a angústia, a perseguição parece que vai crescer cada vez mais, Deus está no controle de tudo, e nós podemos ter certeza que se tudo se cumpriu até agora, o final também vai se cumprir. Daniel morreu nessa esperança, sem ver ali o cumprimento de tudo, mas nessa esperança. E nós podemos ter certeza de que essa esperança vai se cumprir também. E que nós vamos receber no final das contas a nossa herança, o nosso galardão, porque o Deus que prometeu isso é poderoso para cumprir. Amém. Se você percebeu aqui no capítulo 12, é um capítulo curtinho, né? Mas 3 pessoas se levantam aqui no capítulo 12. 3 pessoas. A primeira pessoa mencionada é Miguel se levantando para defender o seu povo naquele tempo de angústia. A segunda são as pessoas que vão ressuscitar para ver Jesus. Elas se levantam do pó da terra. E o terceiro está aqui, acabei de ler no versinho 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. O Daniel se levantando. Jesus Cristo levantando para salvar o seu povo, para interceder no momento em que o seu povo mais precisa. Se Deus não abandonou a gente até agora, não vai ser no tempo do fim que Deus vai abandonar. Não tenha medo desses dias. Não tenha medo. Tenha calma, tenha confiança. Vai vivendo um dia de cada vez, se entregando, tendo intimidade, vencendo as pequenas provas para então vencer provas maiores. As pessoas ressuscitarão do pó da terra, mostra também o poder do nosso Deus, porque a gente pode ter muitas coisas, a solução de muitos problemas para a nossa vida, mas o ser humano não consegue, ter a solução para a morte. E Jesus Cristo, Miguel, tem a solução. As pessoas irão se levantar do pó da terra. Isso é maravilhoso, isso é uma esperança que brilha no nosso coração, principalmente para você que já perdeu alguém que você ama, que sonha em reencontrar essa pessoa. Jesus Cristo tem poder para construir, para reconstruir todas essas famílias separadas pela morte. E a última promessa aqui é para o Daniel se levantando nos últimos dias para receber a sua herança, dizendo a mim, dizendo a você que vale a pena ser fiel a Jesus, que vale a pena passar as provações aqui na terra, porque no fim, fazendo a escolha certa hoje, o nosso fim é certo, o nosso fim é de vitória, porque Miguel se levantará para nos defender. Eu espero que você tenha gostado da lição da Escola Sabatina, da lição desse trimestre. Foi um prazer estar com você. E agora nós queremos fazer uma oração já pedindo também a bênção
para o culto divino que vai começar daqui a pouquinho com o nosso pastor. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você estiver. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos pela esperança que a Tua palavra nos dá de dias melhores e da vida eterna. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu o livro de Daniel, para que nós possamos entender que, embora o ser humano tente exercer o domínio, o Senhor está no controle de tudo e o Senhor tem um plano bom, um plano agradável para cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, venha nos dar entendimento, o Senhor nos dê sabedoria através do Teu Espírito para entendermos tudo que a Tua palavra tem a nos dizer. Que as profecias sirvam como um alento ao nosso coração nos dias de angústia. Que nós possamos manter firmes ao Teu lado, sabendo que seremos levantados um dia para tomar a posse da vida eterna, porque Miguel, o nosso príncipe, o Senhor Jesus se levantou para nos defender. Nós te pedimos agora que o Senhor continue conosco no culto divino, que o Teu Espírito continue iluminando nossas mentes e nosso coração para o estudo da Tua palavra. Abençoe nossas vidas, conforte nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de agradecer você que ficou com a gente até aqui, agradecer o Leonardo, que passou a lição aqui comigo, agradecer duas pessoas que vocês não estão vendo, mas eles estão aqui, que é o Ricardo e o Cleiton, e agradecer também a oportunidade que foi dada pra gente. A gente está com muita saudade das nossas igrejas, com certeza todo mundo está com saudade de se ver, mas Deus tem grandes bênçãos pra gente nesse período também. Tenho certeza que quando a gente voltar, a gente vai cantar mais forte, a gente vai se abraçar mais, tudo vai ter mais significado. Um grande beijo, fiquem com Deus, um feliz sábado. Um beijo, um abraço e até logo.